A caminho do Catar. Hoje é quem? Hoje é Camarões. Tá. Camarões. Brasil, a gente vai esperar a convocação para falar um pouco mais da seleção, porque a gente tem um pouco mais de amplitude, assim como os nossos treinadores gostam de dizer, né? Tite. Tite. Vamos falar. Por quê, gente? Calma, vamos lá. A seleção de Camarões é a 8ª participação na Copa do Mundo. É uma seleção que a gente sabe que talvez seja a mais tradicional da África, né? Tá desde 1958 disputando o Mundial. Teve, por exemplo, na década de 90, uma participação nas quartas de final. Você lembra da equipe de Roger Milá? Você já era nascido. Demais. 90. Demais. Sério? Dançava na bandeirinha. Exatamente. Né? Roger Milá. E Driblou tivemos... e Guita, roubou a bola e... e fez o gol, né? Exatamente. O líder do Grupo B na Copa de 90 na Itália, com 2 vitórias e 1 derrota, ficou à frente de Romênia, Argentina e União Soviética. Venceu a Colômbia por 2-1 na prorrogação das oitavas de final e foi eliminado pela Inglaterra por 3-2 Tem nas arte, quartas de gente, final. disso aí? Vamos colocar agora. A seleção camaronesa, você sabe que é campeã olímpica do ano 2000, né? Eliminou, inclusive, a seleção, sabe de quem? De quem? Vanderlei Luxemburgo, naquela temporada, campeã olímpica e 5 vezes campeã da Copa Africana de Nações. Nas eliminatórias, jogou pelo Grupo D, com 5 vitórias e 1 derrota, à frente de Costa do Marfim, Moçambique e Malawi. Eliminou a Argélia na fase final e derrota em casa por 1-0, com vitória fora de casa por 2-1. Na Copa Africana de Nações de 2019, foi vice-líder do Grupo F e foi eliminada pela Nigéria nas oitavas de final. Na Copa Africana de Nações em 2021, foi líder do Grupo A e acabou com o 3º lugar, vencendo nos pênaltis a seleção de Burkina Faso. O técnico da seleção de Camarões é o camaronês Rigobert Song. Ele está na seleção desde março de 2022 e entrou na vaga de Tony Conceição, o português. Lembrando que até o momento foram 5 jogos do Song com a seleção camaronesa, com 2 vitórias e 3 derrotas. Foi auxiliar da seleção desde 2017, antes de assumir interinamente em 2018 e também treinou a seleção sub-23 da equipe. Lembrando que essa equipe hoje tem o destaque que é o goleiro André Onana, ou Onana, daí depende de onde você fala. Ele é o goleiro da Inter de Milão e tem 26 anos. É um baita de um goleiro, tá? Eu gosto muito principalmente da envergadura do goleiro da seleção camaronesa e da Inter de Milão. A promessa é o Brian Mbombo, de 23 anos, atacante, que joga hoje no Brentford e foi contratado junto ao Troyes em 2019. É uma seleção que, para mim, CJ, não passa de fase. É uma seleção que é mais fraca do que as últimas, né, que teve a seleção camaronesa. Eu não preciso nem falar aqui, por exemplo, de Samuel Eto'o, né, que foi o último grande jogador da seleção camaronesa que brilhou em mundiais passados. Estreia contra a Suíça no dia 24, às 7 da manhã. Lembrando que estaremos aqui. Lembrando que Camarões é o 3º adversário da seleção brasileira no Grupo G da Copa do Mundo. Aí, Ale, o técnico Song, o time dele não joga por música. Então, foi zagueiro, né? Foi zagueiro histórico aí da seleção de Camarões. Que tem uns caras bons aí, viu? Já revelou grandes nomes aí do futebol mundial. Eu gosto do Abubakar, o centroavante. Né? Choupo-Moting, que tá agora no PSG. Jogador. Verdade. Tá fazendo um PSG. Ele ali era do Bayern Munique, verdade. Tá no PSG mesmo. Você passa ou não? Eu acho que não vai passar por causa da dificuldade do grupo. Eu acho o grupo do Brasil difícil. Embaçado. É difícil. Embaçado. Você sabe quem é o presidente da Confederação de Camarões? Quem? Samuel Eto'o. Grande. Um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Só perdi a bobina, mas o resto